Primeiro Elias vai anunciar a seca. Depois ele vai ser sustentado pelo Senhor por um tempo, em um determinado local, e por mais um outro tempo, num outro local, usando de outros recursos também. E nós vamos ler esse texto para os irmãos poderem se identificarem aí com a história de Elias nesse momento. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe, pois, a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo vos sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei, e uma mulher viúva que te dê comida. Onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a achou e lhe disse, chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, Deus, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cravos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Irmãos, nós vamos fazer algumas reflexões nesse contexto que vive o profeta, claro, na direção e na ação obediente dele sempre ao Senhor. Nós vamos ver algumas lições para nós. Elias, qualquer semelhança, mera coincidência. Vamos avaliar um pouquinho de como andava a cidade, a nação em que Elias vivia, qual era o contexto deles, e você vai começando a identificar aí como é o contexto nosso. Havia uma polarização partidária. Se você for observar, você vai descobrir que por um tempo houve 2 reis, 2 governos fortes que cuidavam da cidade, do país, da região onde Elias vivia. Tibine e também Onri. Eram 2 forças políticas que lutavam para conseguir o trono, para conseguir os cargos políticos governamentais, né? Então havia aí os partidos
no nosso país não é muito diferente, é que nós temos hoje um pouco mais de duas, né? De duas polarizações. Nós temos PMDB, nós temos PSDB, nós temos PT, nós temos agora se levantando aí aquele partido do Eduardo, né, que faleceu há pouco tempo. Né? Qual que é a sigla lá? PSB. Né? Mas estão sempre aí no governo, estão sempre disputando os cargos, os governos. E ali havia também essa disputa, até que Henri assume o trono e senta no trono e começa a governar. Ganha a eleição, né? Ganha lá nas pressões, é mais esperto, é mais ágil, é mais habilidoso politicamente, acaba sentando no trono. Mas o que acontece, irmãos, é que há uma abundância de maus governos. O país vinha sendo mal governado, vinha sendo mal administrado nos seus recursos, vinha sendo mal conduzido pelos seus governantes, impostos pesados. Cada ano, maiores impostos, mais impostos eram criados. E o que acontecia, você pode observar também, é que Henri, ele foi o pior de todos os reis que passou por Israel, desde Saul. O texto bíblico vai nos lembrar isso no capítulo 16, o versículo 25, o versículo 26, vai falar, olha, ninguém foi tão ruim como Henri, de todos os reis que vieram antes dele. Ele foi o pior de todos. Não fez o que é reto perante o Senhor e castigou o povo de muitas maneiras. Foi cobiçoso, aumentou os impostos, tomou de algumas terras das pessoas, fazia algumas pressões, tomava filhos, filhas por escravos, servos e servas. E foi um péssimo rei. E a nação não desenvolveu, a nação não cresceu, a nação padeceu muitas dores, muitas dificuldades. E depois dele vem um rei, que é o rei que nós mencionamos aqui no texto, que Elias vai se colocar diante dele, o rei Acabe, é filho de Henri, e ele vai assentar no trono, e por incrível que pareça, e parecia que não dava para ser pior, mas diz o texto bíblico que Acabe consegue ser pior do que o seu pai. E ele consegue fazer muitas coisas que havia passado apenas na mente do seu pai, que o seu pai pensou em fazer e não conseguiu contra o povo, que pensou em fazer, em alcançar, em realizar, castigando o povo, e ele não foi capaz de fazer, de castigar, de realizar, mas que seu filho sim, o seu filho conseguiu, a começar pela aliança dele com Tiro, com o rei de Tiro, casando com Jezabel, uma mulher pagã, que era devota de Baal, e que ela vem para as terras de Israel, como uma profeta de Baal, uma profeta presente, uma profeta insistente, uma profeta que defendia o seu culto, o seu Deus, e que queria impor a sua religião nas terras dos judeus, na terra dos Deus vivo e verdadeiro, na terra do Deus de Elias também. Então parece que a gente não conseguiria ver um governo ruim ou pior, e às vezes a gente é surpreendido que governantes assumem os lugares, os cargos, e conseguem mostrar que não é possível ser ainda pior do que outros que já passaram e que já receberam o título de pior de todos. Outras questões que nós vemos lá, é a questão que é um tempo de maldição, não é um tempo de bênçãos. Não sei quantos irmãos, quando leem esse texto aqui, de 1 Reis, capítulo 16, a partir do verso 34, conseguem se lembrar. Mas um homem vai se levantar para reconstruir Jericó. Jericó é aquela cidade que foi destruída com as trombetas. E Josué, quando destruiu Jericó, ele, por parte de Deus, ele trouxe uma profecia com respeito à cidade e com respeito à possibilidade dela ser reconstruída. Josué, no capítulo 6, no versículo 26, ele vai dizer assim: se alguém começar a construir a cidade ou a reconstruir a cidade, quando ele estabelecer as pedras fundamentais, vai morrer o seu primogênito. Mas quando ele estabelecer a cidade e concluir a construção, ele vai ver morrer o seu filho mais novo. E alguém, nos dias de Elias, resolve reconstruir a cidade. E recebe na sua casa, na sua família, na sua vida, as maldições
que Deus estabeleceu que viriam sobre a vida daqueles e a família daqueles que tentassem reconstruir aquela cidade. É tempo de maldição, não é tempo de bênçãos. Outra questão, irmãos, é tempo de seca. É tempo de crise de energia. É tempo de crise econômica. Elias está anunciando a seca. Não vai chover pelo tempo que Deus determinar. Eu estou dizendo que cessa a chuva agora, e a chuva só vai voltar depois que o Senhor me ordenar que vá lá e que diga que a partir de tal dia nós vamos começar a ver de novo a chuva e o orvalho. Então, cessa-se a chuva. Nós estamos vivendo um tempo de seca, nossos reservatórios estão baixos. Com a seca implica-se algumas dificuldades para a nossa nação. Nós estamos pagando energia elétrica já 60% mais cara do que quando começamos o ano. Outras tarifas, é claro, subiram em razão disso, muita coisa gira em torno aí da questão também da energia elétrica. Nós estamos vendo o combustível subir cada dia mais, e com isso sobe a cesta básica, porque tudo depende do transporte, que o combustível, que a energia pode produzir e trazer como recursos. Então, o que o país está atravessando é o que o país também no tempo de Elias atravessou, uma crise muito grande, uma fome muito grande, havia nos dias de Elias com a seca, a miséria vinha atingindo as famílias, os campos, as cidades, e a coisa estava bem difícil, bem complicada, havia crise política, havia crises na economia, e Elias está ali como homem de Deus para trazer uma palavra e para trazer uma presença diferente, diferenciada, junto ao seu povo, junto à sua nação. Uma outra coisa que nós vimos é que pouco valor se dava à vida humana. A vida humana, se você for observar por alguns textos, que aqui também é anunciado, estava valendo menos do que a vida dos jumentos e jumentas, menos do que a vida dos cavalos do rei Acabe. O rei chegou a ordenar: você sai pela terra, ordenou aos seus servos, vai junto aos poços de água que ainda existem, recolha tudo que for vegetação que você encontrar, que serve para alimentar gente, que serve para alimentar animal, recolha toda essa alimentação, todas essas ervas, traga para cá, vamos colocar nos nossos celeiros, para dar garantia de robustez aos nossos camelos, para dar garantia de fôlego, de vida, de saúde aos nossos cavalos, aos cavalos do rei, aos cavalos dos nossos exércitos. E se alguém começar a questionar, mas e o povo e a multidão? Fala: olha, o rei mandou recolher tudo. Então a vida das pessoas valia menos do que a vida das coisas. O valor, as pessoas, sendo substituído pelo valor das coisas. É mais importante ter, é mais importante conquistar, do que preservar a vida, do que cuidar das pessoas. Além disso, havia uma outra questão envolvendo a religião. Uma aliança entre religião judaica com reinado de Acabe, para poder manipular algumas decisões e dar ao rei a possibilidade de tomar algumas ações. Esse rei Acabe vai chegar um dia no palácio, ele vai olhar ao lado do palácio e vai ver uma vinha verdejante, produtiva, bem cuidada, bem irrigada, apesar da seca, por Nabote. Ele vai então chegar diante deste dono da vinha e vai propor uma compra. E o dono da vinha vai se negar a vender para o rei a sua vinha, porque era o sustento da sua casa, é o que ele cuidava com tanto carinho, porque sabia da grande seca. Era ainda a provisão de Deus para as dispensas da sua família. O rei, combinado com alguns dos seus religiosos, levantou uma série de falsos testemunhos contra Nabote, como que se ele fosse, assim como Cristo, um blasfemador da fé, que havia blasfemado contra Deus, que havia blasfemado contra o rei, e com essa artimanha toda ele foi condenado a apedrejamento pelos
grandes da religião. E, sendo condenado ao apedrejamento, todos os seus imóveis, todos os seus campos, passavam a ser do governo. E ele não só não comprou porque o rapaz não vendeu, mas ele tomou posse da vinha, sem tirar dos cofres do governo nenhum tostão, com o apoio da religião, numa jogada de julgamento religioso com pena de apedrejamento. Então havia uma certa manipulação, um certo acordo. E a vida desse homem valia muito menos do que a sua vinha, para o coração do rei Acabe. É outro exemplo para vermos o quanto pouco se dava valor à vida. Muito se dava valor às coisas. Eu quero ter. Não importa se eu tenho que mentir, se eu tenho que armar ciladas, se eu tenho que matar. Outro contexto, irmãos, que vemos, é o contexto de uma profunda, então, crise moral que se instala, que se estabelece. A crise moral, ela vem por alguns fatores. Acabe casou com Jezabel. Jezabel, ela quer difundir, espalhar no meio do judeu todo o culto a Baal. O culto a Baal envolvia práticas de culto, de relacionamentos sexuais ilícitos. Uma grande orgia era montada e praticada como adoração a Baal. Quanto mais orgia, quanto mais podridão na sexualidade, mais o Deus haveria de imitar com as suas deusas nos céus, mais fértil a terra se tornaria, mais rebanhos, né, mais crias nasceriam dos rebanhos, mais produtos viriam das videiras, mais e mais os filhos daqueles adoradores nasceriam e seriam robustos, fortes, belos e belas. Com isso, a nação que vai sendo tomada pelo culto a Baal, por força de Jezabel, a esposa do rei, vai se envolvendo numa carnalidade, numa imoralidade muito grande, especialmente no que envolvia a sexualidade. Quanto mais sujo, quanto mais podre, com quantas mais pessoas, de quantas mais jeitos e maneiras, mais belo era o culto, mais Baal se agradava, mais ele derramaria das suas bênçãos e da sua fertilidade junto à terra. Essa era a promessa de Jezabel no culto que desenvolvia em favor de Baal junto às terras dos judeus, junto às suas famílias. Montou os seus templos, montou os seus terreiros, e ali então havia uma busca, né, um culto, uma idolatria muito grande junto à nação. Um contexto, irmãos, que não difere muito do nosso. Por isso que nossa expressão primeira era essa: qualquer semelhança é mera coincidência. Temos os governos que se envolvem com as corrupções, tendo um povo que se envolve com a idolatria, com a imoralidade cada vez mais, tendo leis sendo aprovadas para alargar as tendas, para abrir as portas da imoralidade no país, na assolação da família, na aprovação de leis que colocam a família, né, pai, mãe, filhos em xeque, relacionamento com o esposo, com a esposa, de fidelidade, de carinho, de amor, de respeito e de afeto como relacionamentos descartáveis, que a gente deve jogar fora, que a gente deve usar por um tempo, mas partir para outra bem rapidamente. Pouco valor às pessoas, crises, dificuldades, e é aí que Deus levanta Elias, o homem de Deus, para poder, dependendo de Deus, em meio às crises, ser uma voz que vai se erguer, ser aquele a quem Deus vai usar para trazer diante da nação o querer do Senhor e a vontade do Senhor. Então Elias está nesse contexto
de escassez de recursos, de muitas crises, quem sabe como nós, no país. E a primeira coisa que ele vai aprender é a depender de Deus no tempo da escassez. O texto que nós lemos, irmãos, vai nos levar aonde? Vai nos levar no momento em que Deus vai dizer a Elias: a seca vai chegar, vai lá e anuncia para o rei, e foge para um lugar distante, para onde há uma fonte do Jordão, e para onde eu vou te alimentar com os corvos dos céus. Eles vão trazer para vocês carne, e eles vão levar até você o pão. Quando nós percebemos essa ação e esse propósito de Deus, irmãos, nós vemos que Deus está levantando em Elias uma pessoa certa diante da crise. Uma pessoa que ele quer sustentar, porque ele quer usar diante de tudo aquilo que a nação tem enfrentado e passado. Então Deus vai levá-lo e vai ensiná-lo a viver entre o natural e o sobrenatural. Todo ser humano, irmãos, deve aprender a viver entre o natural e o sobrenatural. É aprender a viver dentro dos recursos naturais que Deus já providenciou, que Deus já fez, e você é esperto bastante para entender, para ver, para visualizar e para fazer uma boa administração desses recursos, para que eles não acabem e para que eles de alguma forma te favoreçam no seu sustento, no sustento da sua vida, da sua casa, da sua cidade, da sua família. As dádivas que Deus já tem trazido quando criou do nada todas as coisas. O Jordão já existia. As fontes do Jordão já existiam. Os ribeiros do Jordão já estavam ali há muitos anos, correndo sobre a terra. Deus já havia formado esses rios quando do nada fez tudo. O Senhor já tinha providenciado a torrente de Querite. E ele então diz para Elias: vai para lá. Lá você vai ter água por um tempo. Lá você vai poder sobreviver por um tempo. Fica ali há uma fonte. Essa fonte vai ser a fonte de recursos para você, para a sua vida. É algo que eu já fiz, é algo que eu já preparei. É algo que você não pode desprezar. É algo que você não pode esquecer. É algo que você deve cuidar o quanto for possível, para que ela fique ali, para que ela permaneça ali, para que ela traga os recursos que ela pode trazer à sua vida. Mas há coisas que essa fonte não pode te dar. Há recursos para a sua sobrevivência que ela não pode te oferecer. E eu vou te mandar, e eu vou te enviar através dos corvos. Eles vão levar carne, eles vão levar pão para o seu sustento. E o texto diz que Elias vai para lá. E ele se coloca junto à fonte. E há uma ação sobrenatural, uma ação extraordinária, uma ação divina do Senhor, para enviar aos corvos, corvos que ele criou. E a Bíblia diz que o Senhor está acima de tudo e de todos, e que toda a sua criação está nas suas mãos. E eles então ele foi para lá, e os corvos iam todas as manhãs, e à tarde também, ao cair da noite, os corvos apareciam por lá, e levavam para este homem de Deus, no tempo de escassez de recursos, na dependência dele do Senhor, levava então algo do agir de Deus para sustentá-lo. E foi assim por muitos dias, até que cessou, não o sobrenatural, mas o natural. Diz o texto que em determinado dia a fonte secou, porque a seca era intensa. E aquela fonte então deixou de jorrar sua água. As torrentes pararam de existir. E Deus então trouxe uma outra ordem, para usar também de outros recursos, mas para continuar abençoando a vida daquele homem no tempo de escassez. Irmãos, o natural é aquilo que nós temos, é a capacidade que Deus nos deu, é o currículo que Ele nos ajudou a formar pelos estudos, é a família que pode nos apoiar, é o amigo que nos dá a palavra de incentivo, é as empresas que existem na nossa área de trabalho, são portas, que estão aí abertas para nós e para tantas outras pessoas. Entender, identificar, ao receber a oportunidade, abraçá-la. Entregando os currículos, buscando melhor capacitação, se empenhando nos seus estudos.
melhorando a sua capacidade a cada dia mais pelo agir do Senhor, pelo recurso de Deus, buscar as oportunidades. As portas que vão ser abertas são de Deus. Aonde você vai trabalhar, o Senhor vai mostrar. Como as coisas vão acontecer, Deus é que vai dizer. Deus é que é o realizador de todas as coisas. Estudar para a prova é compromisso seu, é compromisso do aluno. Trazer à memória aquilo que foi estudado é ação de Deus para ajudá-lo. Mover a história. Dar o bom resultado. Existe em razão da semente que foi semeada. Quem lança a semente é você. Quem a faz brotar é o Senhor. Quem planta a árvore é trabalho meu, é trabalho seu. Dos recursos que Deus nos deu na natureza está aí. É só você procurar a muda, é só você buscar fazer a cova certa e colocar ali a sua semente ou a sua muda. Fazê-la crescer, trazer os frutos, frutos doces, frutos em abundância, é a ação de Deus. Nós temos que aprender isso. Nós não temos todos os recursos. E pode ser que os tenhamos agora, mas amanhã nós não sabemos se vamos ter ainda. Mas quando o país passa por crise como agora, quando você começa a ver faltar aquilo que sempre existiu, e às vezes não fizemos muito caso, não percebemos a importância que tinha, mas agora que está faltando, estamos percebendo que deveríamos ter administrado melhor, deveríamos ter nos preparado melhor para o tempo de escassez. Nós devemos dar os passos que precisamos dar, fazer aquilo que é do nosso compromisso fazer e confiar na ação soberana de Deus. Porque é Ele que sustenta os seus filhos, é Ele que sustenta aqueles que nele confiam, é Ele que derrama das bênçãos para aqueles que precisam, é Ele que traz provisão e providência diante das necessidades da nossa vida. Então Elias vai para lá, ele toma as suas ações, mas ele vive o sobrenatural, ele confia de que aquilo que ele não podia fazer, Deus ia fazer, e ele recebe os alimentos dos corvos. Aprendendo de onde mais pode vir o sustento. Porque aquelas fontes que nós tínhamos hoje, pode ser que secam. De onde mais então vai vir o sustento? De onde mais o Senhor providenciou recursos para a sobrevivência desse profeta, desse homem de Deus? De uma viúva. De uma viúva. Vocês se lembram, irmãos, que a Bíblia está cheia de orientação sobre o cuidado com as viúvas e com os órfãos, do quanto as pessoas, as famílias, daqueles que têm pai e mãe, daqueles que têm os seus cônjuges, deveriam se desdobrar para oferecer à viúva, oferecer ao órfão um pouco do seu sustento. Mas Deus, sempre contrariando o curso natural das coisas, ele vai dizer a Elias, vai a Serepta. Lá você vai encontrar uma viúva. Eu já reservei essa mulher, preparei essa mulher para te sustentar. E quando ele chega lá, ele descobre uma coisa que a viúva já tinha descoberto e o profeta ainda não, porque não a tinha conhecido. Essa viúva não tinha recursos mais, nem para ela, nem para o seu filho. Eles iam comer o último bolo, o último pão, iam amassar a última medida de trigo e de azeite, iam comer, e sem ter recursos, iam aguardar a morte. E dali, da onde não havia recursos, Deus levanta, pela sua graça, pela sua misericórdia, o recurso para a vida de Elias. Então, da onde vem o nosso sustento? De onde vem o sustento da sua vida? Aqui, irmãos, Deus traz dos corvos, das viúvas. Se Deus desse para você a escolha, ou para o profeta Elias a escolha de aonde ele queria ir, ele dizer, eu quero ir para o palácio real. Não quero ir para a casa da viúva. Eu quero ir para a casa dos ministros. Eu quero ir para a casa dos senadores. Eu quero ir para a casa daqueles que governam, porque
por mais que os nossos salários sejam achatados, os deles nunca são. Por mais que as nossas dispensas migram, as deles estão sempre robustas. Senhor, para a viúva não, a viúva precisa de ajuda, eu sei. O Senhor mesmo ordena que nós temos que ajudá-las, que levar em consideração a sua pobreza, a sua miséria, a sua pequenez, a sua necessidade. O Senhor sempre disse isso. Senhor, eu quero ir para a casa dos reis, lá sim eu vou estar seguro. Lá o banquete é farto. Mas Deus é aquele que no tempo da escassez provê recurso e sustento de onde não tem. Ele não quer contar com os poderosos. Pense um pouco no que Deus fez na história de salvação em Cristo. Em que momento Deus contou com os poderosos? Jesus nasce numa manjedoura. Jesus vem de uma família pobre. Jesus é identificado como nazareno porque não se esperava que nada pudesse sair de bom de Nazaré. Muito menos o Salvador da humanidade. O Messias pode vir de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Deus escolheu Abraão, tirou ele da terra dele, da parentela dele, e mandou para uma terra onde ele ainda haveria de conduzi-lo e torná-lo forte, mas Abraão nunca foi um faraó do Egito. Por que Deus não escolheu um faraó do Egito, o governante de uma nação forte? Por que Deus não escolheu o Egito, o país das pirâmides, mas resolveu criar uma nação insignificante na terra como Israel? O agir de Deus é com os pequenos, é com os fracos. O movimentar de Deus, o extraordinário de Deus, a graça de Deus, o suprir do Senhor, ele vem a partir dos pequenos. Deus não vai começar uma mudança na nação a partir dos grandes. Não é assim que ele trabalha. É a partir dos pequenos. Em alguns momentos na história, os grandes resolveram ajudar. Daniel na cova dos leões foi ajudado. Passou pela cova dos leões, depois o rei o honrou, ele foi ajudado. Mas ele não vivia na dependência do rei, ele fazia o seu trabalho e vivia na dependência de Deus. Quando ele desceu ali à cova dos leões, aquele rei que tudo mandava, que dava a ordem devia ser cumprida, não foi o responsável para tirá-lo de lá vivo, foi o responsável para colocá-lo lá à mercê da morte, mesmo sendo seu amigo. Neemias teve a chance de pegar e de ir ajudar na reconstrução dos muros. O rei, que considerava a sua vida, lhe deu cartas para que houvesse recursos. Esdras também estava indo mais tarde para a reconstrução das cidades. Mas o agir destes homens era sempre dizendo: nós estamos aqui porque a boa mão do Senhor tem sido conosco. E nós não queremos depender desses reis, mas nós queremos aqui depender do Senhor. O Senhor que é o nosso Deus, Ele que vai dar bom termo, Ele que vai trazer eficácia na obra das nossas mãos. E os muros foram reconstruídos com tempo recorde, não porque o rei deu algumas cartas trazendo a possibilidade de alguns recursos, mas porque a boa mão do Senhor foi com eles. Então, da onde mais pode ser que venha recurso para mim, para a igreja, para o meu país, para a minha cidade? De onde vem o sustento? O sustento virá sempre do Senhor, a partir das coisas pequenas, a partir daquela porta que você ainda tem considerado, quem sabe, insignificante, porque você tem olhado para a porta dos palácios, você tem olhado para a porta e para a mesa daqueles que têm abundância, e Deus é aquele que traz recursos a partir dos pequenos. Mas há uma coisa que Deus ensina a Elias, o servo de Deus, que faz o trabalho de Deus, que leva adiante a palavra de Deus, ele é sustentado sempre das primícias. Ele vai dizer para aquela mulher: você vai cozinhar sim o bolo, mas primeiro você vai cozinhar um bolo para mim, vai fazer um bolo para mim, e vai trazê-lo aqui para me comer. Depois você vai voltar para sua casa, e você vai fazer um bolo para você, e um bolo para o seu filho, para toda a sua casa, e vai ser assim, e jamais vai terminar a farinha da tigela e o azeite da botija, até
que cesse a seca, até que a chuva caia. Irmãos, nós devemos ofertar ao Senhor das nossas primícias. Nós não devemos nunca trazer para o Senhor, para o seu reino, para o trabalho que podemos prestar junto à igreja, daquilo que nos sobra. Nunca na sobra do tempo e do talento, nunca na sobra dos recursos, do salário. Se der, se sobrar, eu vou lá e consagro ao Senhor. Se der, se sobrar tempo, se não fizer muito frio, se não estiver muito calor, se eu não estiver muito cansado, se a minha agenda não estiver muito cheia, aí eu vou me envolver mais junto ao reino de Deus e à igreja. Aí eu vou tirar um tempo maior para orar. Quando eu for mais velho, eu não tiver mais o que fazer, não tiver mais nada quase, ou condição de conhecer da vida, aí sim eu vou me dedicar mais. Uma coisa que Deus deixa bem claro para Elias, é que a bênção de Deus é derramada na vida, nas botijas e nas vasilhas daqueles que são capazes de, mesmo passando as crises, as necessidades, as dificuldades, acreditam que levar ao Senhor as primícias é alcançar das bênçãos e das graças de Deus para o sustento da vida naquilo que for preciso e necessário. E ele é patrocinado pelas primícias de uma viúva. E Deus derrama da graça sobre a vida desta viúva de Serepta, e ela então, agora, ela tem as suas botijas mantidas com azeite e com farinha, ia se tirando e não acabava, porque a ação de Deus multiplicava pelo propósito dela de trazer das primícias para o Senhor. Uma outra verdade, precisamos aprender a orar pelo impossível. Orar por aquilo que você sabe que vai acontecer é fácil. Difícil é acreditar e orar por aquilo que você não sabe. Como vai ser, quando vai ser, e se de fato vai ser mesmo, ou pode ser que nem seja. Essa lição não está no texto que nós lemos. Está numa lição que Deus trouxe à vida da viúva, passando pelo tempo da escassez, mas sendo sustentada na sua farinha e no seu azeite, por dar ao Senhor das suas primícias. O profeta está em sua casa, o profeta está sendo sustentado pelo abençoar do Senhor na vida dessa mulher e na casa dessa mulher. De repente, o seu filho adoece e morre. E ela vem com o filho nos braços e vai dizer ao profeta no capítulo 18, você pode ler depois e verificar: por que você veio até mim? Por que você veio nos trazer esperança? Por que você veio e, através da sua presença, e da minha confiança e fé, e da minha generosidade, nós sobrevivemos até agora, porque Deus tem multiplicado o azeite e a farinha? Porque Deus multiplicou o azeite e a farinha até agora, e não deixou que morrêssemos lá atrás, se agora Ele tira de mim o que eu tenho de mais precioso, a vida do meu filho. Elias, naquele tempo de incerteza, naquele momento de luto, de morte, ele toma o menino nos braços, ele leva para o quarto que a viúva tinha separado para ele, para o profeta, em cima da casa. Ele deita o menino na cama, e ele começa a orar e a interceder para aquele menino, pedindo: Senhor, devolve-lhe o fôlego de vida. Ele faz essa prece, e de repente ele toma o menino pela mão, e o menino se levanta, e ele desce com o menino nas escadas e entrega para a mãe, o menino ressurreto. Ele poderia ter desistido, ele poderia ter falado para a mulher assim: enquanto ele estava doente eu orei, eu pedi, mas Deus não quis. Até aquele momento era possível se fazer, agora, o que eu posso fazer? E diante do impossível aos homens, aquele homem de Deus foi clamar para aquilo que é possível ao Senhor fazer. Então, às vezes, nós somos tímidos na nossa oração. Nós acreditamos sem acreditar.
nós entregamos nas mãos de Deus, sem que nada saia das nossas mãos. Nós pedimos ao Senhor que faça, mas queremos que seja feito dentro da nossa vontade, dentro do nosso tempo, do jeito que nós planejamos, e que nada saia, Senhor Deus, diferente disso, porque senão eu vou achar que o Senhor não está me respondendo, ou eu vou imaginar que o Senhor se esqueceu de mim mesmo de vez. Diante da escassez de recursos, às vezes nós somos levados a entregar ao Senhor, mas somos tentados a manter nas nossas mãos. Somos levados a orar pelo impossível, acreditando de que o nosso Deus, Ele não se limita às crises. Para Ele abençoar, o país não precisa estar bem, a economia não precisa estar de vento em popa, o vilarejo não precisa estar andando todo mundo com saúde. O nosso Deus é aquele que pode fazer, irmãos, independente das circunstâncias à nossa volta. O salmista nos lembra isso quando fala assim: Senhor, que caiam 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas que eu não seja atingido. A guerra está estourando, o problema está grande, tem gente morrendo. Mas eu sei que há um Deus que zela por mim, eu sei que há um Deus que é capaz de fazer o impossível. Eu posso ir para a batalha e não morrer, eu posso enfrentar as crises e não sucumbir, eu posso passar pelos problemas lá na minha casa, mas não ver o meu casamento, o meu relacionamento acabar. Eu posso, Senhor, enfrentar as crises financeiras, ganhando o salário que ganho, tendo as dificuldades e pagando os impostos que pago, e não ver a necessidade dos meus filhos, não ver o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Porque o Senhor é aquele que provê recursos, nos lugares, nas pessoas, no sustento, que eu menos espero. Mas eu creio, eu confio. Elias está aprendendo essas lições, irmãos, e nós vamos ver um pouco mais à frente, depois, nas nossas reflexões aqui, porque Deus está dando para ele lições preciosas que ele ia precisar usar ao enfrentar as lutas que estavam por vir. Porque é em meio às crises que nós aprendemos as lições mais preciosas. Quando tudo caminha bem, nós pouco aprendemos, pouco marca a nossa vida, pouco é registrado na nossa história, mas quando o momento é de escassez, mas quando o momento é de problemas, é de crise, é de necessidade, aí nós crescemos muito, aí nós aprendemos muito. Aí nós somos bem arregimentados, somos bem fortalecidos. Aí nós descobrimos coisas que nós jamais descobriríamos se estivéssemos no palácio, mas na casa da viúva, aí sim nós aprendemos. Se tivesse a continuidade da chuva, nós jamais haveríamos de aprender, mas na seca, com os reservatórios baixos, aí sim nós passamos a aprender, especialmente no que se refere à dependência de Deus, a confiança em Deus, a viver o extraordinário e o sobrenatural que Deus pode fazer, a importância de se dar ao Senhor das primícias, o resultado que isso traz para a vida, sendo ainda instrumento de Deus, que usa os fracos, que usa os pequenos. Irmão, se Deus tiver que fazer alguma coisa, para dar continuidade ao seu reino, vivendo o país, a crise que tiver que viver, passando você a dificuldade que tiver que passar, Deus vai usar a sua vida. Não é dos grandes, é a partir dos pequenos. O que Deus fez pela vida de Jesus o Nazareno, que nasceu na manjedoura, que teve vida simples, que viveu momentos onde não podia e não tinha onde reclinar a cabeça para um descanso, que andou por esse mundo tendo compaixão das pessoas. Você já parou para observar o quanto a nossa vida é melhor do que a vida de Cristo, desde o nascimento até a morte? Eu tenho certeza, ninguém aqui nasceu e foi deitado numa manjedoura. Ninguém aqui vai ser preso e açoitado e crucificado como Cristo foi. Ninguém aqui vai passar por uma morte dessa. Por mais terrível que seja a sua morte, Jesus teve uma morte, eu posso garantir, mais terrível do que aquela que você vai ter. Se a sua for terrível mesmo. Contudo, nenhum personagem, e através de nenhuma vida, Deus fez coisas mais grandiosas, mais sobrenaturais. Deus venceu maiores crises do que na pessoa de Cristo.
Deus em Cristo tirou a gente do nada para o tudo. De uma vida que não vale nada, que é como a neve que o vento dispersa, para uma vida eterna, sem fim, de gozo, de paz perene, na eternidade com Ele. Tirou a gente de mortos, que não tem nenhuma ação nem reação quanto a nada na vida, e nos transformou em vivos. Mais do que vivos, filhos do seu reino. Nós temos por Deus um Pai que é celeste, que é eterno, que é Senhor de tudo e de todos, para o qual não há impossíveis. Deus tirou a nossa vida de um contexto de trevas, de escuridão, medonho, de um lamaçal, de um tremedal de lama. Tirou a nossa vida que poderia ser considerada um trapo de imundície, aquele que você não vai usar mais, que você limpou a casa, que você limpou a sujeira, e que você falou assim, esse aqui nem lavar, nem para lavadeira vai, ele agora vai para o lixo, é trapo de imundície, daqui, com essa sujeira toda, ninguém quer nem pôr a mão, ninguém quer recuperar, ninguém quer resgatar, ninguém quer usar de novo. E o Senhor nos tirou desse reino das trevas, dessa situação de trapo de imundície, e nos transportou para o reino maravilhoso do seu amor. Havia crises, irmãos, mais profundas, mais danosas, na história da humanidade, da minha vida e da sua, que em Cristo Jesus, ou que não tenha sido suprido por Cristo, no que se refere aos nossos pecados, às nossas mazelas, à nossa miséria. Então, este homem, Elias, é levantado junto ao povo para ser agora o instrumento de Deus que vai ser usado. O pequeno vai ser feito grande. De um só, o Senhor vai agir com mão abençoadora sobre toda uma nação, sobre todo um povo. O contexto da nação vai passar, as crises vão ser superadas, problemas vão vir, mas esse homem não vai desistir, ele vai continuar a ser o homem de Deus, aonde o Senhor o levar. E se vocês forem perceber bem, Elias é um dos profetas que corre por todas as regiões do seu país. Tem hora que ele está no centro do país, outra hora está no sul, no norte, no leste, no oeste. Ele está percorrendo todas as cidades, e por onde ele vai, ele é usado por Deus, com palavra e com ações. E quem sabe, irmãos, em razão da crise do nosso país, Deus não vai usar a sua vida para que pessoas conheçam o amor que Ele tem, a graça que Ele pode dar. Quem sabe não é em razão da sua vida que Deus vai sustentar alguém, que Deus vai amparar aquele que está desanimando, que Deus vai dar esperança para aquele que está no desespero. Não é a partir de você que Deus vai suprir a escassez da sequidão que há em alguns corações e algumas almas por falta de fé e confiança. Deus levanta homens e mulheres dele e realiza dos seus feitos em contextos onde o temor se faz presente, onde a esperança não existe, onde o choro é constante, onde o luto já deu as caras, para transformar essa dura realidade e esse caos em momentos de história belíssima de salvação, de alegria, de esperança, de perseverança. E Deus, irmãos, usa do seu povo, da minha e da sua vida para isso.